Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. O Ministério Mudança de Vida convida você, que tem sido abençoado através deste programa, a vir até nós e contar o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Decida ser um canal de bênçãos. Edifique a sua fé, edificando a fé de outras pessoas, testemunhando o poder de Deus na sua vida. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Informações pelo telefone 0 operadora 11 3876 5592. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Sente, por gentileza, por favor. Eu peço que, por gentileza, você abra a sua Bíblia em João 9. São 41 versículos. E nós vamos lendo e falando à medida que vamos lendo, vamos dando uma parada e falando a respeito. João 9, vamos começar. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, agora vejo. E eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Eu vou continuar lendo, mas vou parar aqui um pouquinho. Primeira coisa que é importante que se tenha entendimento, essa primeira parte aqui. Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais? Nenhum nem outro.
Isso aconteceu para que a obra de Deus, o poder de Deus, né, se manifestasse na vida dele. Então, às vezes, quando uma pessoa se depara com um problema, estamos falando agora de pessoas que andam com Deus, temem a Deus, e que buscam insistentemente agradar a Deus, que não buscam o pecado. Quando pecam, é algo que acontece acidentalmente. Peca por acidente, não é porque planejou, arquitetou, estava consciente e foi lá e fez. Eu sei que é errado, eu vou fazer. Então, quando uma pessoa anda com Deus, às vezes algo acontece, vem um problema, uma situação que ela não esperava, que é desagradável, que surpreende negativamente. Aí muitos, não são poucos não, que começam a sofrer um ataque do mal com culpa. O mal começa a trabalhar culpa e acusação. Você está vivendo isso aí, porque você não fez isso ou não fez isso. Outra hora, as pessoas de fora, porque o ser humano, quando ele quer ser maldoso, ele sabe ser. Essa própria passagem aqui mostra isso. Começa, está acontecendo isso, é por causa disso. Porque para apontar o dedo, é fácil demais. E algumas pessoas, ele simplesmente aponta o dedo. E fala contra. Então, eu já contei isso aqui, quando nós sofremos o acidente que o Mu sofreu, mais grave a situação, não foram poucos que na própria igreja, tem gente de fora também, mas vamos falar da igreja, que é um lugar onde você espera apoio. Que começou uma murmuração e um movimento dizendo, Deus está tratando com ela e Deus está tratando, e só se falava isso. O filho dela perdeu o braço, ela perdeu o carro. Porque o carro deu perca total. Ele perdeu o braço, e ela perdeu, o menino dela perdeu o braço, ele perdeu o carro. Porque Deus está. E, claro que notícia ruim chega. Além da guerra que eu enfrentava no hospital, começa-se a chegar as conversas que estão falando. Foi, no momento, o primeiro impacto que eu tive foi duas coisas. Sentimento de... eu fiquei chateada, mas também deu uma revolta. Uma revolta dentro de mim, que eu pensava, naquele momento, eu não tinha o nível espiritual de fé que eu tenho hoje, não tinha maturidade. Então, você tem que lidar com muitas coisas. São muitas coisas ao mesmo tempo. E aquilo foi tão duro, porque eu me lembro de uma das expressões de que ela agora, como que algumas situações era como se a perda do carro tivesse sido uma coisa do outro mundo, um monte de absurdos. E tem uma coisa que é inerente ao meu temperamento. Tem coisas na minha vida que negativamente
pode me dar um impulso maior para reagir do que eu procuro pegar tudo de uma vez só para poder ter impulso, mas eu admito que algo negativo pode me dar um impulso maior até do que um positivo. Me dá mesmo. E ali ouvindo aquelas coisas, dentro de mim, eu tinha o desejo, a busca pelo filho, que era o meu foco. E dentro de mim eu dizia, eu vou sair disso. E eu não vou ficar nisso. Eu não vou sair, eu não vou ficar assim. E eu falava com Deus, cada um fala com Deus no momento que está chateado, está revoltado, está ferido. Cada um sabe como é que fala com Deus naquele momento. Eu sou muito franca nas minhas orações com Deus. Porque Deus é meu melhor amigo. Então, com Deus eu conto tudo, eu falo tudo que eu tenho que falar, eu converso com Deus. Não tem segredos. E eu falo com Deus o que eu estou sentindo. E falo nos detalhes. Então, naquele momento, tudo que estava acontecendo, na cabeça de alguns, eu estava em pecado e estava tudo errado. Mas eu não estava. Eu estava trabalhando para buscar Deus com todas as minhas falhas e defeitos, como ainda as tenho. Muitas foram melhoradas, mas muitas precisam ser melhoradas. Aliás, mudadas. E a gente vai lutando dia após dia, caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Mas havia uma sinceridade, uma busca muito grande já naquela época, e ela só cresceu ao longo dos anos. E uma das pessoas, eu disse assim, espera, porque em pouco tempo eu vou testemunhar um milagre que eu recebi. Aí alguém disse, que milagre, vai entrar com o filho, isso cristão, hein? Com o filho, vai entrar com o filho sem braço, é milagre? Só se foi porque ele viveu. Eu dizia, não, eu vou entrar, eu vou contar o que Deus fez na minha vida. Deus vai fazer. Pode esperar, Deus vai fazer. Enfim, eu estou falando aqui suave, mas eu tenho uma voz forte e quando eu falo mesmo. E se eu tiver... se eu sofrer uma boa revolta, que eu chamo isso de uma boa revolta, quando você reage sobre um problema. Digo, eu vou contar. Não vai ficar assim. Então, esse testemunho, como eu já falei antes, e eu repito sempre, foi o divisor de águas. Era um propósito de Deus para muitas coisas avançarem. A obra de Deus se manifestou. E todo mundo sabe, quando você vende um carro, só de você tirar ele da agência hoje, ele já tem uma desvalorização. Era antes, acho que ainda acontece isso, antes de 40%, não é isso? Quem lida com carro sabe bem disso. Você tira um carro zero, você tirou da agência, ele já está desvalorizando. Então, quando você vai vender um carro, normalmente você pega um carro a um valor abaixo. Mas se eu não fazia seguro, esse era o único carro que tinha seguro. Foi o único que deu perca total. Eles me pagaram um valor que eu jamais conseguiria no mercado, a seguradora, e eu comprei um carro muito melhor do que eu tinha quando sofri o acidente. Então, depois eu parei na porta da igreja, com o meu carro melhor do que o que tinha sofrido perda total. 20 e poucos dias depois, 21 dias, 21, 22 dias, uma coisa assim, que eu saio da cabeça, foi quando o Murilo escreveu o nome dele, com o Murilo com o braço. Estava enfaixado, mas estava com o braço. E pedi, porque eu queria dar um testemunho na Santa Ceia. E eu pude falar exatamente isso. Falei, a minha vida nunca mais vai ser a mesma.
Eu não sei quantos aqui eu vou ver novamente. Porque dentro de mim eu sabia que Deus tinha algo comigo e que eu ia seguir. Eu dizia, eu não sei quantos eu vou ver. Mas pode saber que todos vão ouvir falar de mim por muitos anos durante a vida. Esse acidente aqui mudou a minha história e vai mudar a história de muitas pessoas. Deus já restituiu o braço, o carro, e Deus curou todas as minhas feridas, e aqui está uma mulher mais forte do que antes do acidente. E contei mais algumas coisas, porque eu falo bastante do que Deus já tinha feito no passado. Eu disse, isso é só o começo. Porque eu levei os meus 2 menininhos para o altar e disse, tudo que eu vivi foi para glorificar o nome do Senhor. E aqui está alguém que a medicina desenganou, mas Deus não, para que o nome dele fosse glorificado. Tudo que aconteceu comigo foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Isso eu falei com muita força. Então, às vezes vem um problema, e você pode olhar de várias maneiras, como fim, ou permitir que as pessoas pesem sobre você e até te desanime, te desestabilize, e você não cumpra com o propósito. Muitas pessoas, após serem atacadas, criticadas, saíram do propósito. Muitas pessoas, depois de terem errado, ficaram congeladas e tão inseguras que não tiveram força de tentar de novo. Não tiveram. Tem gente que vive fugindo de tudo porque não suporta a culpa que o diabo lança, a acusação das pessoas, um monte de coisas. E elas não cumprem com o propósito da vida delas, com aquilo que o Senhor destinou para a vida delas. Quantas pessoas que passaram uma vida inteira sem cumprir com o seu propósito, com o seu destino, com aquilo que Deus estabeleceu para elas. Porque alguém as calou, o diabo as acusou, e elas se sentiram culpadas, e aquela sobrecarga, e pararam. Ficaram congelados, não continuaram. Não foram em frente. Aliás, eu nem preparei isso, mas deixa eu só ver se eu lembro, que eu até postei isso aqui no Twitter esses dias. Deixa eu só ler isso aqui para dar continuidade à palavra. Aqui. Quer ver? Repete comigo. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos como o leão. Tem gente que vive fugindo. Mas o justo não foge. O justo, ele é corajoso como um leão. Ele não foge. Ninguém faz ele arredar o pé. Nunca. Jamais. Não tem ataque, não tem crítica, não tem opiniões, não tem problema que vai fazê-lo retroceder na vida. Então, o Senhor disse aqui, ninguém, não foi ele nem os pais, isso aqui é para que a obra de Deus se manifeste. Então, a primeira coisa que você tem que entender, se você está andando com Deus, não deixa ninguém te acusar, nem o capeta te acusar, nem ninguém te pesar, o diabo te congelar, te deixar inseguro, sei lá o quê, com ideias diabólicas.
Por que isso está acontecendo comigo? Para que eu viva um grande milagre e milhares de pessoas sejam atingidas pelo poder de Deus. É para que a obra de Deus se manifeste na minha vida. Por que eu estou passando por isso? Para que a obra de Deus se manifeste na tua vida. Para que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Quantos aqui que já evangelizaram com os milagres que viveram no Senhor? Quantos que deram esperança, que despertaram a fé de tantas pessoas através dos milagres que viveram? Quantos? Quantos de vocês que quando contaram seus milagres, dizendo, eu vivi assim, mas Jesus mudou isso aqui. Deram esperança a outras pessoas, motivaram a fé de outras pessoas, levantaram pessoas caídas. Quantos? Então, esse é o primeiro ponto. Por que eu estou passando por isso? Não fica com porquê, não. Deus tem uma obra comigo, eu estou na mão de Deus, e seja lá o que for, é para que o nome dele seja glorificado. É para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Exatamente isso. Deus não quer você fugindo. Como o ímpio foge. Tem gente que vive fugindo. Eu conheço gente que só vive fugindo. Foge da vida, foge de problema, foge de gente, foge disso. Foge de tudo, foge do propósito. Foge. Mas o justo é corajoso como um leão. Ele não foge. Ele encara. E seja lá o que vem acontecer, ele tem dentro do espírito dele. É para que a obra de Deus se manifeste na minha vida. Para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Jamais é para fracasso. Porque se eu estou na mão de Deus, Ele é meu Pai, meu companheiro, meu Senhor, meu amigo. Ele não vai me deixar fracassar. Então, eles perguntaram, o Senhor disse, não é nada disso. Não é uma coisa nem outra. É para que o poder de Deus, é para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aí, o Senhor falou que ele precisava realizar, porque vinha a noite. Quer dizer, é o tempo em que não haverá mais essa oportunidade que tantas pessoas têm tido. Esse é o tempo de você buscar a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocar enquanto está perto. Esse é o tempo de você se esforçar nele. Porque vem um tempo aí que aí vai ser tarde demais. Ele usou a fé. O Senhor, a Bíblia diz que a sua forma de agir é multiforme. São múltiplas. As maneiras, as formas de Deus trabalhar. O Senhor não precisava ter usado saliva com terra. Ele usou. Ele não precisava ter usado, mas ele usou. Ele usou. Então, Deus, Ele tem as formas dele de trabalhar. No caso do cego aqui, ele usou saliva. Ele fez barro com a própria saliva. Foi a maneira que ele usou para levar o cego a ver. Então nós vimos na Bíblia várias maneiras dele agir. Essa é uma delas. Então eu sempre digo que as pessoas precisam confiar no trabalhar de Deus, porque são múltiplas as maneiras dele trabalhar. E você tem que confiar. E a saliva aqui com barro foi a forma que ele usou de manifestação da fé.
Então foi a forma que ele usou para manifestar a fé. E nós somos ensinados a manifestar a fé sem medo, sem timidez, e confiar nas maneiras, nas formas de Deus trabalhar na vida da gente. Tem que ser. Aí é o seguinte, esse sujeito aqui, ele era cego de nascença. E ele tinha passado a vida cego e mendigando. Você vê que ninguém dava atenção para ele, sabia que ele era cego e um mendigo. Quando ele passou a ver, levantou-se um movimento. Um grande movimento. E aí uns falavam assim, aquele lá, será que aquele lá é o cego de nascença que mendigava aqui? Outros diziam assim, não, ele não, só parece. Aí ele levantava e dizia, não, sou eu mesmo. Sou eu sim. Aí eles falaram, mas como é que isso aconteceu? Ele disse aqui, ó, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, passou nos meus olhos, mandou eu em Siloé lavar, eu lavei, agora eu estou vendo. Simples. Por que isso aconteceu? Porque ele creu. Aí o pessoal diz, onde é que está esse homem? Aí começou o movimento. Vamos seguir. No 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado. O dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram, como ele recuperara a visão? O homem respondeu. Perguntaram para ele mesmo. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Você vê que não tem complicação. Quem crê e manifesta a fé, ele lida com aquilo com tranquilidade e naturalidade. Mas quem é religioso, quem gosta de procurar pelo em ovo, criar problema, ele complica tudo. Aí, olha aqui. Alguns dos fariseus, ele disse, misturou terra com saliva em meus olhos e eu lavei, agora vejo. 16. Alguns dos fariseus disseram, olha aqui, ó, já começou por aqui. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Espera aí. Este homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Era Jesus que não era de Deus. Quer dizer, um cego de nascença, por que ele não curou na quinta, não é? Na sexta-feira ou no domingo? Porque se ele realmente fosse de Deus, ele não curaria um cego de nascença, que está mendigando uma vida toda, da cegueira no sábado. Ele teria respeito pelas regras. Essa é a cabeça do religioso. Ele não se prende às coisas boas, aos milagres, ao que Deus está fazendo. Ele só se prende em coisas que não têm o menor sentido. Só nisso. Tem gente que ele é do contra. Você não vê ele olhando e dizendo que maravilha, glorificando. Olha lá, o Senhor fez essa grande obra. Não. Você vê ele procurando alguma coisa para pegar. É isso que você vê a pessoa procurando. Alguma coisa para pegar. Ele só quer pegar. Ele não vê a coisa boa. Ele não vê. Mas peraí, se esse homem fosse de Deus, ele não curava no sábado. Isso é a cabeça de muita gente. Tem um monte de gente no fracasso, porque a cabeça dele só se envolve com isso. Com regras, com rituais, com cerimoniais, com críticas. Ele não sabe fazer nada se ele não tiver. Tudo tem defeito. Tem gente que tudo tem defeito. Tudo tem defeito.
Tudo tem defeito. Outro dia tinha um senhor aqui, que ele chegava no estacionamento, ele estava irritado com o pessoal do estacionamento. Ele vinha na porta, o pessoal cumprimentava, ele estava irritado com o pessoal da porta. O sujeito está possesso, não quer se libertar. Tudo tinha defeito. Porque uma pessoa endemoniada, tudo tem defeito. Tem defeito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, tudo é maravilhoso, tem problema, mas ele consegue equilibrar, entender, ele ajuda. Ele coloca o ombro debaixo da cruz, ele ajuda a carregar. Ele é um esteio, ele é um apoio. Mas pessoas possessas, tudo é um problema. Tudo é um problema. Tudo. Gente possessa, essa mesma criatura, no final do ano eu pedi, levanta quem pode dizer que esse é o melhor ano da vida. Como ele não era o dele, nunca foi e não vai ser, porque ele não manifesta uma fé viva. Ah, mas está expondo. Faço de novo, porque isso é para quem é maduro. Se não é maduro, não posso fazer nada. Você quer ter um ano melhor do que o outro, manifesta a fé. Se não está manifestando, não pode dizer que não é melhor do que o seu melhor ano, ou não está vivendo, isso não é culpa de Deus nem minha. Agora, quem está vencendo, não paga por quem não está vencendo. Quem está vencendo aqui. Eu estou vencendo e vou vencer mais. Mas quem está possesso só vê problema. Tudo é um problema. Tudo é um problema. Quem está possesso, tudo é um problema. Isso tem que entrar. Se uma pessoa não entender isso, ela passa uma vida sendo dominada pelo mal. Pelo mal. Você coloca um testemunho de vitória, a pessoa questiona. Porque não pode, o sujeito está vencendo pela fé. Ou ele está fazendo algo errado, ou a pessoa que tem uma mente fechada, você coloca um testemunho de vitória, é um incômodo para ele. Ele não vence, ele se incomoda com quem vence. Mas eu vou dizer uma coisa para quem decidiu ser um vencedor na vida. Nunca se renda ao nível mental de quem decidiu ser derrotado. Nunca dessa vida. Nunca. Eu sempre tenho isso na minha cabeça, aprendi isso com Deus. Eu não vejo Jesus descendo ao nível mental desses religiosos. Eu não vejo. E não vejo também desse cego que eu vou continuar lendo. Esse ex-cego aqui, o homem que foi liberto. Ele não desceu ao nível mental dos religiosos. E tem gente que esse é o maior problema dele. Ele desce ao nível mental de quem não tem um espírito de vitória. E se você quiser ter vitória, você tem que se motivar com quem está vencendo. Você tem que trabalhar todas as questões que você percebe que é o mal te derrubando. Porque quem perde com isso é a pessoa. Eu não perco nada, Deus muito menos, a igreja não vai perder. Quem vai perder é quem resolve ser o crítico, o que se incomoda com tudo. É ele que vai perder, porque ele não vai ter espaço. Vai chegar a hora que ele vai ter que parar mesmo, porque não vai ter lugar para ele. Porque quem vai passar a mão na cabeça dele? Eu não passo, eu não deixo ninguém passar. Ou vai ser de Deus ou não vai ser de Deus. É de Deus ou é de Deus. Não tem meio termo. Ou vai ter que, você quer vencer, está a sua oportunidade para vencer. Se você se incomoda com tudo, realmente não é essa. Esse não é o teu lugar. Essa não é a fé que você não quer essa fé. Tem gente que não quer essa fé. Tem gente que não se abre para essa fé. Uma fé de que eu posso tudo, eu posso ir além. Eu posso vencer, nada pode me impedir. Tem gente que não se abre para essa fé. Ele não se abre. Ele está dentro da igreja ouvindo, mas ele está fechado. Tudo é um problema, ele se incomoda. E eu sempre digo uma coisa, não adianta a pessoa se incomodar. Se ela se incomodar, ela que vai ter um problema para ela, porque eu não fico com esse problema. Eu não fico com esse problema.
Eu não pego esse tipo de problema. Isso não é um problema para mim. Eu descarto esse tipo de problema. Se isso for um problema, eu descarto. Aquilo que resolve ser um problema, eu vou descartando, porque eu tenho que concentrar energia em coisas que me elevam. E é isso que você tem que fazer na tua vida. Eu vou concentrar energia no propósito da minha vida. Não em opiniões. Não o que acho ou não acho. Então, olha aqui. Mas se esse homem fosse de Deus, ele não curava no sábado. Como é que ele faz um absurdo desse? Ele curar um cego de nascença, mendigo, num sábado. Ele devia ter deixado o homem cego mais um dia, pelo menos, então. Deixa ele para amanhã, cura amanhã. Ou se não tivesse vindo aqui para curar, curasse ontem. Ou cura sexta ou cura domingo. Mas no sábado isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Mas os outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Gente, estava havendo uma divisão para discutir um milagre. Olha a cabeça do ser humano. Todo esse movimento por causa de um grande milagre. Por isso que tem que abrir a sua mente. Quantos que tiveram a vida mudada e hoje tem levantado uma confusão, uma divisão na casa, na família, no trabalho. Alguém está incomodado com a tua fé, está incomodado com aquilo que você está se incomodando com aquilo que você, aquilo que se tornou, aquilo que está vivendo. Todo esse movimento, porque um cego de nascença que vivia mendigando foi curado milagrosamente. Tinham que discutir o assunto. Aí, 17, tornaram, pois, a pergunta ao cego. Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus, que são os religiosos, não acreditaram que ele fora cego. O homem passou uma vida, todo mundo conhecia, porque ele tinha um ponto para ir buscar esmola. O povo de lá conhecia o homem que vivia pedindo esmola. Reconheceram que ele passou uma vida sendo cego. Aí agora estão supondo que o homem estava fingindo. Que aqueles anos todos ele estava fingindo, ele não era cego coisa nenhuma. Aqui, ó. Os judeus não acreditaram que ele fora cego. E havia sido curado enquanto não mandaram buscar seus pais. Então perguntaram, é esse o filho o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Olha a reação dos pais. Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora. Ou quem lhe abriu os olhos, pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Não quiser, nem os pais quiseram se comprometer por causa da religião. Seus pais disseram isso, olha aqui, ó. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Eles estavam tão coagidos pela religião, com tanto medo, era tanto terrorismo sendo feito, que os pais não quiseram se comprometer, nem a mãe levantou para insistir e defender o filho. Ó, é o seguinte, ele é nosso filho, a gente só sabe de uma coisa. Ele é nosso filho e ele nasceu cego. O resto pergunte a ele, porque ele tem idade. O resto é ele que responde. Nós não vamos nos comprometer com isso não, nem os pais. Você vê que a religião é capaz de cegar de tal maneira o entendimento de uma pessoa. De tal maneira que era para os pais aqui estarem, nesse momento, vibrando com aquele grande milagre.
Os pais era com medo de serem expulsos da sinagoga, da igreja, com medo das ameaças. Esse era o problema, eles estavam com medo. Nem os pais levantaram para poder, nem a mãe, para poder apoiar o filho naquele momento. Tudo porque a religião. É a religião, ela não une, ela divide. Pensamentos religiosos só levam as pessoas a brigarem, a discutirem assuntos vãos. Assuntos desnecessários. Só coisas que não têm sentido algum. É isso que a religião faz. Isso foi isso aqui. Nem os pais quiseram se comprometer. A gente só sabe uma coisa, ele é nosso filho e era cego, o resto pergunta para ele, ele tem idade para responder. Nós não vamos nos dar mal por causa dele, não. E aqui estamos falando de um grande milagre. Um homem que viveu uma vida derrotada durante anos e anos. Agora o homem tem condições de sair da situação da mendigância, sair daquela situação de derrota, de miséria. E de repente levanta-se um movimento. Por quê? Porque eles estavam implicados com Jesus. E qualquer um que se referisse a Jesus como bom, eles iam se virar contra eles. E se viraram contra esse rapaz aqui também. Porque a religião só visa os seus próprios interesses. Só isso. A religião só se preocupa com títulos, com honrarias. Só com isso. Só com isso. Às vezes você vê coisas que é ridículo. É ridículo. E por que a pessoa faz? Porque ela não está preocupada com Deus. Em viver a palavra de Deus, em levar o poder de Deus. Ela está preocupada com os seus interesses. E aí então se firma em coisas que não têm a menor importância. Aí, pela segunda vez, são 41 versículos, você já pararam para pensar só no mesmo assunto? Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu não sei de nada, eu só sei uma coisa. Que eu vivi uma vida derrotada e agora minha vida mudou. Você vê que uma pessoa que vive uma fé viva, a atitude dele em relação a Deus e as coisas de Deus é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem uma postura séria, firme, fala a verdade e há alegria no espírito, porque ele está andando com Deus, ele não está preso a nada. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? O que ele falou? O rapaz era sábio até. Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Ainda deu uma provocada. Muito bom. Então insultaram o ex-cego. E disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Para mim ele foi irônico aqui, mas uma ironia de uma sabedoria incrível. Isso é extraordinário? Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Contudo ele me abriu os olhos. Muito sábio esse rapaz, muito firme ele.
Sabemos que Deus, ele continua, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme, e pratica a sua vontade. Falou isso para eles. Deus não ouve a pecadores, pelo que eu sei. Que eu sei, Deus não ouve a pecadores, mas quem faz a vontade dele, esse sim, ele ouve. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego, ele continuou, de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Agora se viraram contra o rapaz de vez. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Quer dizer, que absurdo é esse? Está querendo nos ensinar, nós que somos mestres? Nós é que sabemos tudo, você ainda tem a ousadia de nos ensinar? A arrogância deles. Eram cegos, eles eram cegos. O rapaz não estava vendo só fisicamente. O rapaz tinha recebido visão de Deus. Por isso que ele conseguia falar dessa maneira. Porque quem tem visão de Deus, vive uma fé assim, objetiva, sem complicação. Ele está voltado para Deus. Para nada mais. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o homem, que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tenho visto, é aquele que está falando com você? Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quer dizer, se vocês admitissem que a cegueira espiritual, teriam como arrepender. Mas como vocês não admitem que são cegos espiritualmente, essa cegueira espiritual, vocês julgam que vocês é que sabem tudo, então não há como haver arrependimento. Consequentemente, então não há como a culpa, a condenação ser tirada. Então muitas pessoas são iguaizinhos esses religiosos aqui, ó. Eles são cegos, eles conhecem tudo da lei, eles se formaram em várias coisas, fizeram um monte de coisa, mas eles não conhecem Deus de verdade. Eles se preocupam com coisas que não têm importância para Deus. Nenhuma. Eles vivem uma cegueira espiritual absurda. E não param para ver isso. Aí a vida deles não anda, porque não tem como andar, não prospera. E aí eles se pegam nas coisas que não têm sentido para Deus, se incomodam com tudo, fazem um estardalhaço por causa de nada, procuram pelo em ovo, fazem tempestade em copo d'água, por qualquer coisa, criticam. Se alguém não tem a mesma ideia dele, ele critica mesmo, ele se pega naquilo mesmo, eles estavam extremamente incomodados com Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha força. Jesus, ele fazia as pessoas entenderem. Ele levava elas ao entendimento. E a religião não. A religião não quer que as pessoas tenham entendimento. Não faz parte dela. Não é o propósito. O propósito do Senhor Jesus é abrir os olhos das pessoas. E dar a elas entendimento, mas não da religião. A religião se preocupa com muitas coisas, menos em levar as pessoas a ter um entendimento, um conhecimento de Deus verdadeiro. Elas se preocupam com muitas coisas.
Muitas mesmo. Elas se preocupam com títulos, elas se preocupam com a posição, com as regras, com as cerimônias. Elas se incomodam se com o outro que está vencendo e que não está seguindo aquilo que eles julgam ser o certo, o que eles acham. Eles estavam incomodadíssimos aqui, porque Jesus curou o cego. E isso fez com que acontecesse um movimento. E isso os incomodou. Eles não queriam aquilo. Eles queriam pegar Jesus, porque Jesus incomodava, e muito, porque Jesus não seguia na mesma direção deles, não os bajulava, não dizia amém para eles, e isso incomodava muito. E muitas pessoas, elas precisam aprender a andar com Deus. O que você quer? Você quer andar com Deus, viver milagres? Ou você quer outras coisas? Cada um tem que ver o que quer. Porque às vezes a pessoa, ela quer viver o poder de Deus, mas ela ainda quer manter a cabeça dela e a vida dela voltada para o sistema religioso. Não tem como. Não tem como. Não vai funcionar. Se você está aqui hoje, se você não aprender a praticar a fé no Senhor, se livrar de tudo aquilo que te escravizava, bloqueava a tua mente, o que vai acontecer? Você quer tudo aquilo que era inerente à religião, mas você quer viver o poder de Deus. Não dá, bate de frente, eu já falei isso. Não vai funcionar. É igual há pessoas que têm um conhecimento, estudou, fez um monte de coisa. Aí ela chega, ela não quer, ela está igual o pessoal. Você está querendo, que ousadia é essa? Você quer nos ensinar. Aquilo era um absurdo, imaginar que um pobre, para eles, o pobre coitado do ex-cego que vivia mendigando, querendo ensinar para mestres. Então tem gente que ele não está disposto a se esvaziar. Ele não quer se deixar ensinar. Ele não é flexível, ele não se molda à vontade de Deus. Não é o que ele quer. Ele diz que ele quer uma coisa, mas na verdade não entra. Ele é arrogante demais para abrir mão de tudo aquilo. A preocupação dele é sempre com coisas que não têm a menor importância, que não vai mudar nada na vida dele. Nada. E você tem que entender que a religião faz isso aqui, ó. Nem os pais quiseram se comprometer por causa da religião. Por fim, o rapaz que tinha recebido o maior milagre foi expulso da sinagoga, foi expulso do meio deles, foi tratado, insultado. Por quê? Porque ele foi curado e anunciou que tinha sido curado. Falou com sabedoria e aquilo incomodou. Então, em nome de Jesus, isso tem que entrar. Andar com Deus, se você quer andar com Deus, tira tudo que te aprisiona. Não adianta, se você estiver aqui ouvindo a palavra e ela não entra, é uma perda de tempo, você está perdendo tempo. Se você está aqui ouvindo a palavra, você não concorda, você critica, você discorda, eu não vou mudar. Você não quer mudar, como é que faz? Eu não vou mudar. Se a pessoa que está aí também não quer receber orientação, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Nada vai entrar. Nós não vamos ajustar ao que uma pessoa pensa. Nós vamos seguir na direção que o Espírito manda. Goste sim ou não, é assim que vai ser. Aí o que acontece? A pessoa perde tempo. Aí ela se revolta, porque muita coisa, as coisas não funcionam, não fluem, e ela vai se revoltando. Ao invés dela crescer, ao invés dela avançar, ela vai regredindo cada vez mais. Porque está aqui, ó. Eles queriam o quê? Que o rapaz dissesse que o senhor era pecador. O rapaz não, deixou claro, eu não vou falar que ele é pecador.
eles queriam que o rapaz falasse contra Jesus. Ele não falou. Por fim, eles fizeram o que eu chamo da investigação, a CPI do cego. Eles fizeram uma investigação. Por causa de um milagre. Então você vê que as pessoas muitas vezes, elas tentam transformar uma coisa que é boa, uma bênção, numa coisa problemática. E você não pode se envolver. Quantas vezes eu já vi gente quando passaram a andar com Jesus, a mãe, o pai dizerem: você não é mais meu filho. A pessoa foi liberta, foi transformada, foi abençoada. Você não é mais meu filho. A partir de hoje você não é mais meu filho, porque estava andando com Jesus. Porque passou a andar com Jesus. E aí? Se você se envolver com isso, você para a tua vida. Então, peraí. Bom, nem os pais quiseram se comprometer com o rapaz aqui. E às vezes é exatamente isso. Quando você faz uma escolha, você tem que estar preparado para ela. Tem que estar preparado para ela. Nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai estar do teu lado, e a tua vida tem que seguir. Você não pode abrir mão da tua fé. Às vezes alguém quer que você diga uma coisa que não é. Eles queriam que o cego dissesse que não era cego, que ele estava mentindo, queria qualquer coisa, menos que Jesus tinha curado. Então, é exatamente isso que muitos ainda não entenderam. Ele carrega um bloqueio, é uma cegueira. E não tem como uma pessoa que não admite que é uma cega espiritualmente falando, ser liberta, viver uma outra história, uma história com Deus, se ela não tiver esse entendimento. Ela tem que admitir isso. Ela tem que... E muitas vezes é o seguinte, o que não deixa a pessoa admitir é o tamanho da arrogância e do orgulho dela. Eu sei, eu aprendi assim, então vou morrer assim. É uma estupidez, porque na vida, se tem uma coisa que o ser humano deveria entender em tudo, é o seguinte: eu entendo que isso aqui tá certo, isso aqui tem que mudar nisso aqui, eu vou mudar. A gente tem que ser flexível na vida. Se você não estiver disposto às mudanças, Deus não tem como operar coisas maiores na tua vida. Não tem como operar coisas maiores. Nem tudo nessa vida. Você é num trabalho, você tem que entender, bom, peraí, eu preciso mudar nisso. É na família, é num relacionamento. Peraí, é para eu estar melhor, para eu estar feliz, para eu viver o poder de Deus. Eu vou mudar no que é preciso, no que é necessário. Não se prenda em coisinha, não. Se você está vivendo algo, deixa entrar no teu espírito. Se você tem lutado para agradar a Deus, deixa entrar. Que é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, seja lá o que for que você está vivendo. No mais, siga a tua vida olhando para Deus. Não complica a sua fé, simplifica. Porque não tem complicação andar com Deus, não. Simplifica. Mantenha o teu espírito, a tua cabeça erguida. Não se curve por nada nesta vida. Não desça ao nível mental de quem não quer evoluir. Se ele não subir ao seu, não desça ao dele. Nunca. Nunca. Não diga amém, porque alguém se sentiria melhor se você concordasse com ele. Eu não vejo Jesus fazendo isso, e nem o cego aqui concordando, porque talvez apaziguaria ali se ele inventasse qualquer outra coisa. Não, o que é assim, e é desse jeito. Tem que expulsar, então expulsa, porque não há o que fazer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quem realmente é de Deus precisa andar em conformidade com a palavra. Tem que depender da fé, tem que ter uma firmeza. Eu li lá para você. O ímpio, quem é ímpio, quem não assume uma postura de andar por fé, ele é um ímpio. Ele foge de tudo.
ele critica tudo, ele ataca tudo, ele vê problema em tudo, ele se incomoda com tudo. E no final, tudo isso se vira contra ele mesmo. Contra ele mesmo. E quando uma pessoa é de Deus e manifesta a fé viva no Deus vivo, ele é corajoso. O justo é corajoso. E ele é corajoso como um leão. Ele enfrenta qualquer coisa sem medo, não se curva, e ele confia em Deus. Ele fica com Deus, aconteça o que for, ele fica com Deus. E é o que Deus quer que entre no teu espírito. Era sábado, que se ele fosse de Deus, não tinha curado no sábado. Essa é a visão de muita gente. Ah, se fosse de Deus, não fazia isso, ou não falava assim, ou aquilo outro. Ou não fazia isso aqui. Entendeu? Se você sabe que você é de Deus, você não vai sair da sua posição porque alguém acha ou deixa de achar. É aí que você avança ainda mais na manifestação de uma fé viva, dentro daquilo que Deus tem colocado diante de você. Pegue o seu projeto e coloque-se em pé, por gentileza.